Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje, faremos um resumo de todas as escolas literárias. Então, se você estiver assistindo todas as nossas aulas, você perceberá que nós temos o estudo da literatura em aspectos ou em contextos diferentes. Como assim? Eu posso fazer um estudo da literatura em uma questão de periodização, quer dizer, eu observo desde a primeira manifestação literária até a última ou até o contemporâneo. Ou eu posso fazer uma análise literária, um estudo da literatura a partir de autores, de escritores brasileiros. Ou ainda eu posso fazer uma interpretação, uma análise, uma leitura, uma compreensão de literatura a partir de alguns aspectos linguísticos específicos ou associando ao seu contexto histórico de produção. Só lembrando que essa aula resumo de hoje, ela se relaciona ou ela se caracteriza por mostrar trazer um panorama aí de toda a literatura brasileira, situando aí nas escolas literárias, tá bom? Vamos lá. Então, se você assistiu outras aulas minhas, vocês observarão essa divisão da literatura brasileira. Então, nós iniciamos com o quinhentismo e finalizamos com o modernismo e o contemporâneo. E aí nós falamos sobre alguns escritores, algumas características das produções deles. No entanto, a gente vai fazer o estudo de cada uma delas. Então, quando nós falamos aqui da literatura brasileira, nós falamos que ela acontece em dois momentos aí. Primeiro na era colonial e, posteriormente, na era nacional. Isso significa dizer que eu tenho uma produção literária que se situa aí na era colonial, com algumas características específicas que nós chamamos de manifestações literárias, e, posteriormente, eu tenho a era nacional, em que eu tenho uma literatura de fato brasileira, e nós falamos, então, de escola literária, tá? E aí, se você não lembra, ou se você não assistiu outras aulas, é importante fazer essa diferenciação, que eu tenho frisado bastante. Quer dizer, o que seria uma manifestação literária? A manifestação literária nada mais é do que resquícios ou traços ali da formação de uma literatura. Isso significa dizer que, em manifestação literária, eu não tenho a literatura pronta, feita, já formada, tá? Eu tenho ali o processo de construção dessa literatura. E aqui no Brasil, alguns críticos literários, inclusive já citados, o Antônio Cândido, por exemplo, vai afirmar que eu não tenho uma literatura que ela se constrói no Brasil. No período colonial, eu tenho um transplante da literatura. O que significa dizer isso? Significa que eu tenho uma literatura em Portugal, de Portugal, pronta, e eu trago essa literatura para o Brasil, já pronta. Então, na língua portuguesa, com características da linguagem europeia, e assim posteriormente, tá? Então, quando eu tenho essa manifestação, eu falo em que eu não tenho ainda um autor brasileiro, ou se eu tenho um autor brasileiro, eu não tenho público leitor brasileiro. Se eu não tenho público leitor, se eu tenho lá um autor e um público leitor, mas eu não tenho obras que caracterizam aí, tragam uma peculiaridade brasileira, eu também não tenho uma literatura de fato brasileira. Então, o que eu digo é que é interessante, ou que é necessário, ou que é importante, que quando nós falamos de literatura, nós falamos dessa tríade, que é como se fossem os 3 pilares bases, tá? Então, vamos olhar cada uma das manifestações e, posteriormente, escolas literárias. O quinhentismo. Pessoal, o quinhentismo, na verdade, não é conhecido como uma manifestação literária. O único fator que faz com que o quinhentismo seja colocado aí no rol
de manifestação literária é justamente que ele serve de inspiração para escritores posteriores. Então, é uma literatura em que é revisitada ao longo da produção literária brasileira. Então, quando eu chego lá no romantismo, eu tenho uma revisitação à Carta de Pero Vaz de Caminha, eu tenho uma revisitação à literatura de catequese, algumas características específicas, e posteriormente também no modernismo, tá bom? Então, no quentismo se desenvolvem duas formas, dois tipos de produção. Primeiro é a literatura de informação, e aí vocês observam na tela a imagem que eu tenho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é aquele documento destinado ao rei de Portugal, que trata do descobrimento da nova terra, tá? E aí lá a gente observa algumas descrições acerca na verdade, é a descrição da nova terra, de como os índios se vestem, o comportamento, a forma como eles agem. Então, tudo isso é descrito lá na carta, que vale muito a pena a leitura. E a gente tem também a literatura de catequese, tá, pessoal? Então, quando nós falamos de processo de colonização do Brasil, a gente fala que está relacionado à religião. Isso significa dizer que, quando os portugueses vêm ao Brasil, a gente tem uma ligação muito forte com o cristianismo, com o catolicismo, e aí vem a literatura de catequese, com influência aí dos jesuítas, tá? Que trazem essa forma de escrita, de manifestação. Depois, a gente tem o Barroco. O que é que foi o Barroco? O Barroco é o período em que se estende entre 1601 a 1768 e tem início com a publicação do poema Prosopopeia, que é um dos mais conhecidos aí, de Bento Teixeira, e termina com a Fundação Arcádica, Ultramarina, em Vila Rica, Minas Gerais. Então, o Barroco ele já traz uma característica diferente, que aí a gente tem em retorno algumas produções literárias voltadas mais para a questão religiosa, em que acontece também aquela tentativa de reacender o cristianismo e assim sucessivamente. Na verdade, quando nós falamos de análise dessa dessa manifestação literária, pessoal, ela não se desenvolve aí em uma grande perspectiva no Brasil. E aí chega no arcadismo. Acredito que eu não tenha falado especificamente do arcadismo nas minhas aulas, mas o arcadismo é uma manifestação literária e está ali inserida num processo de transição, em que eu saio da era colonial para a era nacional, em que eu saio da manifestação literária para a literatura de fato brasileira. Então, é ela que marca ali o final da era colonial para o início da era nacional. Então, o arcadismo é o período que se estende de 1768 a 1808, e cujos autores estão intimamente ligados ao movimento da Inconfidência em Minas Gerais. Então, o que é que a gente vai perceber? Que nessa produção, ela tem um caráter crítico muito grande, apesar de outros aspectos, no entanto, esse se sobressai. Então, eu tenho aqui uma produção literária um pouco irônica, que eu tenho críticas ali implícitas, e boa parte, ou a maioria dos escritores desse movimento literário, estão ligados a essa questão histórica, tá, de Minas, que é a Inconfidência Mineira. Então, o que é que eu tenho aí de linguagem? A simplicidade, a exaltação da natureza e os temas bucólicos são as principais características dessa escola literária. E aí a gente chega ao romantismo. Pessoal, quando nós falamos do romantismo, é assunto para horas e horas e horas de análise. O romantismo é a primeira escola literária de fato brasileira. O romantismo se desenvolve em 3 momentos principais. Então, a gente diz que existe a primeira geração do romantismo, conhecida como essa geração nacionalista. A gente tem a segunda geração, conhecida como a do mal do século, e a terceira geração, que é a terceira geração de denúncia social. Então, eu tenho a fase condoreira, tá?
Então, o que é que eu tenho na primeira geração? Então, imagina, o Brasil saiu ali de uma colônia, passa a ser um império, eu tenho uma era nacional, e aí eu penso que, ou os escritores pensam que é importante e necessário que eu tenha uma total desvinculação de literatura portuguesa, mas para além da literatura portuguesa, eu preciso trazer a identidade do povo brasileiro. Então, é necessário que se eleja, que se escolha um símbolo de nacionalidade. E é justamente na primeira geração que se escolhe o índio como símbolo de nacionalidade. Então, eu tenho obras como o Guarani, Ijuca-Pirama, Iracema. Todas essas obras, elas colocam o índio como o centro da narrativa e, portanto, como o símbolo de nacionalidade, como herói brasileiro. Então, nessa fase, eu vou ter o desenvolvimento tanto da prosa quanto da poesia, tá? Então, assim, quem não ouviu já Canção do Exílio, que tem essa questão de exaltação da nação, exaltação do país, aquele ufanismo, né, pessoal? Aquela questão de exagero, de amor à pátria, tá? Já na segunda geração, eu já tenho um amadurecimento maior da literatura. Então, assim, lembra que eu falava na tentativa do povo brasileiro ou dos escritores brasileiros de se desvincularem a Portugal? Então, na segunda geração, a gente já vai ter na produção literária influências estrangeiras, mas não de Portugal. Então, ela mostra o estado de espírito dos poetas, dos escritores, mas envoltos ali no ambiente da academia, das universidades. A terceira geração, por sua vez, ela tem um caráter de denúncia social. Então, observa que eu tenho aí no centro dessa produção Castro Alves. E o Castro Alves vai denunciar a questão da escravidão no Brasil. Então, ele vai ter uma produção literária que enfatiza ou traz ou frisa, ou busca mostrar a situação de animalização, a forma como os escravos são tratados, né? Todos envoltos ali naquela questão. Então, ele traz essa temática aí de denúncia social, ok? Então, resumindo aí, o romantismo no Brasil, ele se inicia em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, tá? Gonçalves Magalhães. E aí essa é a produção poética. Ele se perdura até 1881, quando Machado de Assis e Aloysio de Azevedo publicam obras de orientação realista e naturalista. Então, após o romantismo, nós temos o desenvolvimento ali de 3 escolas literárias que se desenvolvem assim em uma data muito próxima, então elas meio que se misturam, tá? Então a gente vai para o realismo e o naturalismo. O realismo, ele começa em 1881. Pessoal, só lembrando que nós estamos falando de literatura brasileira. De repente, essas datas, esses momentos aí dessas escolas literárias em outros lugares, principalmente em Portugal, se desenvolvam em épocas diferentes, tá? E aí, quando Machado de Assis publica a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho o início do realismo. No entanto, a obra mais conhecida é Dom Casmurro. Quem nunca teve uma discussão na escola sobre Capitu traiu ou não Bentinho? Ai, professora, a senhora vai trazer esse conteúdo de novo, eu não aguento mais fazer júri simulado, não quero saber. Então, assim, há uma discussão muito grande nas obras realistas em que busca, para além da idealização, trazer o caráter real, quer dizer, trazer, assim, um espelho da sociedade, os problemas sociais, as mazelas sociais, tá bom? Então, as principais características são o objetivismo e a veracidade dos fatos, os quais são explorados por meio de uma linguagem descritiva e detalhada. Temas sociais, urbanos e cotidianos são apresentados pelos escritores do período.
Então, aqui eu tenho uma produção urbana. Quando nós falamos dos romances, a gente tem os romances urbanos que trazem toda essa questão do processo de urbanização, a questão social, como as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social se viram, quer dizer, tentam resolver ou solucionar os seus problemas. Já o naturalismo, como eu disse, ele se desenvolve na mesma época do realismo e eles têm características semelhantes, mas eles se diferenciam pela questão da descrição, tá? Então, tem início também em 1881, só que com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Então, ele é um movimento paralelo ao realismo e pretendia apresentar um retrato fidedigno, quer dizer, um retrato real, fiel da sociedade, só que com uma linguagem mais coloquial, tá? Então, aqui a gente tem um realismo mais exagerado, onde suas personagens são patológicas, quer dizer, são doentes, tem algum problema ali específico, tá? A questão do naturalismo, e diferenciando do realismo, é que ele traz mais minúcias, mais detalhes. Então, a gente vai, na descrição, ele coloca o leitor nitidamente, constrói a imagem na mente do leitor, nitidamente no lugar em que a história se desenvolve e todo o acontecimento ou desenrolar das ações. O parnasianismo, pessoal, aqui a gente tem uma linguagem mais técnica, não diria mais técnica, mas uma linguagem mais rebuscada, quer dizer, uma linguagem de difícil acesso, levando em consideração a questão do público-alvo em si, tá? Porque são palavras bonitas, mas que o significado nem sempre é de conhecimento de todos, ou que faz muito sentido para muita gente, levando em consideração a questão educacional, tá? Já o simbolismo, então observa aqui, o simbolismo ele já vai marcar um período assim relacionado à questão do pensamento, à questão de transporte, não é? Eu saio do campo da realidade e vou para o campo do pensamento. Então ele tem aquele caráter diferenciado do realismo e do naturalismo, tá? Então, aqui eu tenho Cruz e Souza como sendo o propulsor aí do simbolismo, em 1893, com a publicação da obra de Missal e Broquéis. E aí vai até o início do século XX, quando ocorre a Semana de Arte Moderna, que é justamente o que dá início ao modernismo. E as principais características dessa escola é o subjetivismo, o misticismo e a imaginação. Então, eu saio do campo real para o campo imaginário. E aí, o pré-modernismo. O pré-modernismo aparece aqui, mas ele não aparece como uma escola literária, como de fato não é. O pré-modernismo, gente, é um período de transição em que eu saio ali do simbolismo e eu entro no modernismo. Então, as produções que estão situadas no pré-modernismo apresentam características das escolas anteriores e características da escola posterior, que é o modernismo, tá bom? Então, o modernismo ocorre aí no início do século XX. Então, a gente tem algumas características como o uso de linguagem coloquial e regional. Então, a gente tem aqui os romances regionalistas, tá bom? E aí nós finalmente chegamos ao modernismo, que no Brasil é marcado pela Semana de Arte Moderna, que ocorre em São Paulo em 1922. Então, é o limite entre o fim e o início de uma nova era na literatura nacional e nas artes como um todo. Então, esse período ele é muito importante quando a gente fala de cultura, de manifestação de arte, tá? Inspirado nas vanguardas artísticas europeias, então observa aqui que eu já tenho um retorno aí às questões europeias. O movimento modernista propõe o rompimento com o academicismo e o tradicionalismo. Então, observa,
A principal característica que acredito ser relevante e que é interessante que vocês aprendam é que no modernismo eu trago aqui uma representação do povo brasileiro de uma outra maneira. Então, observa, se eu saio lá do romantismo em que eu tenho a representação desse povo brasileiro formado pela união de um índio com um português, como ocorre em Iracema, e a idealização desses personagens, quando nós falamos de modernismo, eu tenho Macunaíma, de Mário de Andrade, que é conhecido como herói sem nenhum caráter. Então, eu tenho aqui o povo brasileiro representado em outras faces, em outros moldes, quer dizer, será que o povo brasileiro é dessa maneira mesmo idealizada ou tem alguns defeitos ali envoltos, tá? Então, aqui a gente tem esse período dividido em 3 fases: a fase heróica, a fase de consolidação e a fase pós-moderna. E aí a gente chega no pós-modernismo, ou também contemporâneo, tá? Que ela acontece após a geração de 45, que é após aí a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, em que a gente tem uma nova postura aí do imaginário ou da ausência de valores, de liberdade de expressão e o forte individualismo. Só lembrando que quando nós falamos de literatura, ela está acontecendo nesse momento. Temos diversos escritores produzindo a todo vapor. E aí, gostou da aula de hoje? Gostou de ter esse panorama das escolas e manifestações literárias brasileiras? Para assistir essa e outras aulas, basta acessar as nossas plataformas.